Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, preview da semana 16 da NFL, antepenúltima rodada da temporada regular. Teremos rodada no final de semana de Natal, isso mesmo, dia 24 de dezembro a gente vai ter rodada cheia, no dia 25 a gente vai ter 3 jogos, que eu vou ser bem sincero, passa o dia 25 com a família, não vai perder muita coisa não. Pra ajudar a gente nessa missão que é fazer o preview de todos os 16 jogos aqui dessa rodada, está comigo o Lucas Vital, do perfil Quarterback Ruim, cara que sabe muito de futebol americano. Lucas, seja bem-vindo mais uma vez ao podcast Cara dos Esportes. Muito obrigado pelo convite aí, Gabriel. Já tô me sentindo em casa já. Me chama aqui, eu já tô me sentindo em casa. Muito obrigado. Sempre um prazer ser convidado aqui. É literalmente irrecusável para mim não participar. E vamos que vamos. Tem muito jogo bom, muito jogo ruim também, que é legal, se você souber assistir. Então vai ter muita coisa para falar, com certeza. Bem, vamos começar pelo jogo que acho que é o mais vistoso, né? Quando você vê os dois times que estarão em campo, né? Antes, lembrar que o podcast Cara dos Esportes só permanece no ar graças aos apoiadores e a gente precisa continuar crescendo para o podcast crescer também. Então, se você curte o trabalho, quer se tornar apoiador, tem plano a partir de R$14 por mês, te dá acesso a um monte de conteúdo extra, link tá na descrição, tudo explicadinho lá. Vamos falar do jogo que é o Philadelphia Eagles contra o Dallas Cowboys, vitória dos Eagles pagando 2,75 no Bodog, 1,47 do Dallas Cowboys, total 47. O handicap desse jogo é Cowboys menos 4,5. Eu fiz essa pauta na quarta-feira, então se você estiver escutando na quinta, na sexta, pode ser que as linhas tenham mudado um pouco, né? Então isso vai se atualizando quase em tempo real, né? Toda hora, toda notícia dá uma alteração aí na linha. Lembrando que o Bodog é o parceiro oficial de apostas do podcast, né? Você pode criar sua conta com o meu link que tá na descrição, também é outra forma de você apoiar o podcast. No podcast pós-rodada, na segunda parte, eu sempre falo já da rodada seguinte, né? E quando abriu esse jogo, abriu com os Cowboys favoritos por 1,5. E eu já tava vendo muita gente de apostas e eu fiquei surpreso também. Por que os Cowboys são favoritos, mesmo jogando em casa contra o Philadelphia Eagles nessa grande fase? E aí, se eu não me engano, não lembro se foi na segunda ou na terça, né? Essa linha não só não diminuiu, como aumentou na direção do Dallas Cowboys, né? Chegou a Dallas Cowboys menos 3. Aí ninguém tava entendendo o que tá acontecendo, o que eles sabem que a gente não sabe. E aí a gente descobriu o que eles sabiam, que era a lesão do Jalen Hurts. Ele tá lidando com um problema no ombro, ele não treinou nessa quarta-feira e é dúvida pro jogo, que vai ser no sábado. E eu botei esse jogo pra abrir aqui na pauta, porque é um clássico, um dos maiores clássicos da NFL. Mas se você olhar bem, esse jogo não vale muita coisa. Porque os Cowboys estão 3 jogos atrás do Philadelphia Eagles. Os Eagles só precisam vencer um jogo para garantir a seed número 1. Os Cowboys precisariam vencer os 3 jogos, os Eagles perderem os 3 jogos e ainda tem ali os critérios de desempate e tal. Então é um jogo que não importa tanto assim, principalmente pro Philadelphia Eagles e pro Dallas Cowboys também, porque os Cowboys estão presos ali na seed 5. Eles não vão ultrapassar o Philadelphia Eagles, eles não vão cair da seed número 5, né? Então é um jogo que, assim, claro, rivalidade e tudo mais, mas na prática mesmo não tem um impacto tão grande. Por isso que eu acho que é muito mais fácil pros Eagles e eu acredito que a gente vai acabar vendo Gardner Minshew em campo pelo Philadelphia Eagles. E a pergunta que eu te faço, Lucas, é absurdo pensar que os Eagles possam vencer o Dallas Cowboys mesmo com Gardner Minshew? Eu não acho nem um pouco absurdo. Eu acho que... eu gosto muito do Dak Prescott, ele é um dos quarterbacks que eu sempre defendi ali. Às vezes eu fazia meus rankings, eu colocava ele aí, tipo, 7, 8, o pessoal falava, meu Deus, Dak Prescott. Mas uma boa parte da carreira dele, ele teve um luxo de uma boa linha ofensiva. E uma boa linha ofensiva significa que cada vez menos ele sofre pressão. E a linha ofensiva dos Cowboys esse ano é boa de novo. Então, não é como foi no primeiro ano dele em 2016, mas não é uma linha ofensiva boa. Mas sabe o que vai acontecer? Eles vão jogar contra uma das melhores linhas defensivas da NFL no Philadelphia Eagles. O Howie Roseman, que é o GM lá, ele ama construir o time pela linha defensiva. E
existe um mundo onde o jogo corrido não consegue entrar tão bem pelo Dallas Cowboys com o Tony Pollard e com o Ezekiel Elliott, e quando o deck faz o drop back para passar a bola, ele tá, o primeiro recebedor dele tá em 1 contra 1 contra um dos melhores corners da NFL nesse ano, que é o Darius Slay. E segundo, a pressão chega, porque os Eagles têm uma linha defensiva muito boa. E a gente sabe que os Cowboys não têm todas essas opções no ataque como outros times, inclusive os Eagles têm. Então eu prevejo e pode acontecer do deck e o ataque dos Cowboys ter aquela estagnação que a gente já viu em outros jogos, começar o jogo com aquilo. E do outro lado, o Gardner Minshew é praticamente um luxo como QB reserva. A gente lembra o que ele fez em Jacksonville com um time muito ruim. Ele não é um dos piores. Ele, na minha opinião, ele é melhor do que quarterbacks titulares na NFL hoje. No mundo ideal, ele seria um dos 32 quarterbacks titulares da NFL hoje. Então é muito engraçado, porque a gente viu isso um pouco com o Cooper Rush nos Cowboys quando o Dak se machucou, como o sistema e o elenco em volta pode ajudar um quarterback que não é o titular a vencer jogos. A gente pode ver isso de novo contra os Cowboys dessa vez. E só no seu ponto de playoff, apesar dessa partida não ter tanta influência para seeds dos playoffs, ela tem muita influência para o Divisional Round. Porque se os Cowboys de fato terminarem na seed 5 e os Vikings, por algum milagre, conseguirem segurar a seed 2, o primeiro jogo dos playoffs, o wild card vai ser Vikings os Vikings provavelmente vão pegar algum outro time, mas os Cowboys passando do primeiro jogo no wild card, eles vão pegar os Eagles na segunda rodada, muito provavelmente, porque a seed 6 e 7 tem muito mais chance de cair. Então a gente pode ver esse jogo de novo no Divisional Round. Cowboys e Eagles, porque os Cowboys são a seed mais baixa que sobrou e os Eagles são a seed mais alta que ficou por conta da bye. E muito do que a gente vê nesse jogo pode ser um preview do que a gente vai estar falando daqui a, 5 semanas. Eles perderam com o Gardner Minshew. Será que eles vão conseguir ganhar contra o Jalen Hurts? Então, existem histórias que podem sair desse jogo que eu acho muito interessante. Eu acho que é mais um motivo para os Eagles não colocarem o Jalen Hurts, esconderem o jogo mesmo, porque tudo bem, eles já se enfrentaram nessa temporada, né? Não são dois times que são da mesma divisão, né? Mas é mais um motivo para o Philadelphia Eagles esconder o jogo, né? E muda tudo com o Gardner Minshew, né? O Gardner Minshew é um quarterback completamente diferente do Jalen Hurts. O ataque dos Eagles, acho que o que torna esse ataque especial realmente é a capacidade de Jalen Hurts correr com a bola, né? E tá tendo uma temporada fantástica correndo com a bola. Ele é o quarterback mais forte que eu já vi, né? Aqueles sneaks são completamente imparáveis. Então é mais um motivo. Bem lembrou essa possibilidade deles se enfrentarem no Divisional Round. E parte eu achar que o Philadelphia Eagles pode vencer mesmo com o Gardner Minshew, porque o Gardner Minshew tem uma motivação muito grande para esse jogo, que é a Free Agency de 2023. Ele não é nenhum garoto, ele já tem 26 anos. Ele vai se tornar free agent, é o último ano dele de contrato, e vai ter muito time mudando de quarterback na próxima temporada. A gente já viu no passado, por exemplo, o Matt Flynn receber aquele mega contrato do Seattle Seahawks por causa de um jogo no final da temporada, né? Brock Osweiler também teve aquele período que ele jogou bem e, assaltou os Texans depois. Exatamente. Então o Gardner Minshew joga por isso. E eu acho que ele é um cara tão carismático que isso vai infectar os companheiros de equipe dele. Eu acho que eu não vejo esse time do Philadelphia Eagles entrando que nem um zumbi. E vai pegar um Dallas Cowboys que vem muito mal. Teve aquele jogo contra o Houston Texans. Teve agora a derrota de virada pro Jacksonville Jaguars. Eu concordo com o que você falou sobre o ataque aéreo dos Cowboys. Você tem o CeeDee Lamb, o Michael Gallup não tem sido o Michael Gallup. E vai contra uma excelente dupla de cornerbacks, né? O James Bradbury tem a 5ª melhor nota no Pro Football Focus e o Darius Slay tem a 7ª, né? São dois caras que estão tendo ótimas temporadas, né? Então, mesmo sem Jalen Hurts, eu ainda apostaria no Philadelphia Eagles e vai ser minha aposta com ou sem Jalen Hurts. Qual é o seu palpite? Eu vou nos Eagles, e uma outra lesão que eu acho que tá passando um pouco sob o radar é o Leighton Vander Esch, é um dos principais linebackers dos Cowboys, e ele tá machucado, né, não é confirmado pro jogo. E por que eu cito a lesão do Vander Esch? Porque
os Cowboys não têm uma boa profundidade em linebacker fora os titulares. Mas sabe quem é linebacker? O Micah Parsons. Então, existe um mundo onde, Micah, você não vai fazer tanto pass rush, você vai alinhar um pouco mais como linebacker numa posição um pouco mais tradicional, e os Cowboys perdem outro nível de profundidade, de ataque que a defesa deles tem, por conta de uma lesão de um linebacker que precisa ser suprida, entendeu? Então, existem essas pequenas coisas que, na minha opinião, colocam os Cowboys em uma desvantagem um pouco maior do que eles gostariam de estar. Esse time não é o mesmo time de 3 semanas atrás, para mim. Eles têm algumas coisinhas ali acontecendo, e eu sou muito da opinião que a energia dos que vem no time passa, então o time começa a jogar mal algumas partidas e é difícil sair desse barranco, principalmente quando você vai jogar contra um rival divisional, um jogo tão importante, sabe? É de fato um jogo que os Cowboys precisam muito ganhar, os Eagles podem se dar o luxo de perder, e eu acho que a pressão chega quando você tá nessa posição. Eu só não acho que o Dallas Cowboys precisa muito não, na verdade. Eu acho que é um jogo que eles estão numa posição bem tranquila. É mais a questão de ânimo mesmo, como você falou, né? De superar essa fase ruim. Sobre ele jogar como linebacker, né? Ele tem jogado basicamente o tempo todo como edge rusher na temporada, né? 583 snaps como edge rusher, 164 como linebacker. E nas últimas 5 semanas ele jogou 12 snaps como linebacker, né? Mas antes disso, semana 10 ele jogou 47, né? Então, de repente, pode ser o caminho mesmo. Só que cada snap que ele não... Eu sei que tem um buraco no linebacker, né? Mas cada snap que ele não tá como edge rusher, acho que o ataque adversário respira mais aliviado, né? Vamos seguir. Com certeza. Vamos seguir agora para Seattle Seahawks contra Kansas City Chiefs. O jogo é em Kansas City. Vitória do Seahawks está pagando 4,35 no Bodog. Dos Chiefs, 1,22. Total desse jogo, 49,5. Handicap Chiefs, menos 10. Lucas, você torce para os Chiefs, né? Então você é o especialista aqui sobre o time. Todo mundo é especialista no time que você torce, né? Pro bem ou pro mal, às vezes você se torna cego pro time que você torce. Eu sou muito crítico dos Giants, às vezes de forma exagerada. Mas o Kansas City Chiefs, desde que o Mahomes se tornou o quarterback titular, era basicamente o mesmo roteiro, né? A defesa começava 2, 3 primeiras semanas, a defesa dos Chiefs tá caminhando para ser uma das piores da história da NFL, né? Tá cedendo 400 jardas por jogo, não sei o que, não tem como competir. E aí essa defesa vai melhorando e chega no final da temporada, é uma defesa pelo menos mediana, que com o Patrick Mahomes do outro lado já é suficiente. Esse ano eu não vejo essa melhora. E eu vou te perguntar, essa defesa tá piorando nas últimas semanas? Eu acho que sim, e eu acho que é muito... a gente fala muito sobre coisas pequenas que mudam a temporada de um time. Na deadline, o nosso GM, o Brett Veach, trocou o Rashard Fenton, que não é um cornerback ótimo por nenhum nível e situação da coisa, mas ele era um dos únicos veteranos em cornerback que a gente tinha. E a defesa cresceu em pass rush. O Carlos Dunlap e o Frank Clark têm tido bons jogos. O George Karlaftis, eu chamo ele de quase sec, porque ele é o cara que consegue chegar ali, mas é o quase sec. Ele não consegue fechar, mas tudo bem, ele é um rookie, ele vai evoluir. A questão é que a DL não tem sido tanto problema, e a DL tem até feito esse pulo, tem tido bons jogos, tem aparecido um pouco mais nas últimas partidas, apesar de não ter ido bem contra os Bengals, mas enfim, passamos. A questão é que dali para trás, principalmente a secundária, perdeu playmakers que tinham nos outros anos. Você pode falar o que for, por exemplo, do Tyrann Mathieu, mas ele ainda é um líder, ele era um líder na defesa. Ele não deixava a secundária cair de rendimento ao nível de que qualquer coisa que você joga para cima, se você escolher o matchup certo, cai, entendeu? E hoje a secundária dos Chiefs é o Justin Reed, que jogou muito melhor em Houston do que ele está jogando em Kansas City. O Juan Thornhill, que perdeu todos os instintos que ele tinha como calouro. Assistir ele é basicamente assistir um linebacker tentando jogar de safety, é duro. Os nossos corners é o Trent McDuffie, que teve bons primeiros jogos e jogou mal contra Houston, mas ele é um ponto positivo nisso. O Joshua Williams, que é um calouro de 4ª rodada e coordenador defensivo
insiste em colocar ele contra os melhores recebedores. Não se assustem se vocês verem um DK Metcalf marcado por um calouro de quarta rodada nessa próxima partida, porque isso é extremamente provável. E o L'Jarius Sneed, que é um slot que não tem tido uma temporada boa. Então, são nomes que não te dão muita confiança e que não são nomes que pode falar, pô, você não conhece esse cara, mas ele tá jogando bem. Eles não estão jogando bem. Então, por mais que a linha defensiva esteja crescendo no momento certo, você ter uma secundária que é praticamente inteira um ponto negativo, não deixa a defesa dar esse pulo de produção. O Mahomes na última partida teve 5 passes incompletos. Só isso. Ele passou mais de 40 vezes a bola. E foi para prorrogação contra os Texans. Então são coisas que tiram um pouco da confiança geral que o time pode bater times como os Bills ou os Bengals nos playoffs. Mas do outro lado você ainda tem um dos melhores ataques da história da NFL, mesmo se perdendo o Tyreek Hill, com o cara que na minha opinião é MVP da liga. Então esse jogo, por exemplo, eu amo over, porque eu acho que os Chiefs vão conseguir fazer tudo que eles escolherem fazer contra a defesa dos Seahawks, mas eu acho que o Geno Smith é um quarterback bom o suficiente, tem armas boas o suficientes para fazer o que ele quiser contra a defesa dos Chiefs também. Pra mim esse jogo contra os Texans foi meio atípico, né? Foi um jogo que os Chiefs tiveram 502 jardas e os Texans tiveram 219, né? Os Chiefs tiveram 33 first downs, o Texans teve 18, né? Foram muitas faltas cometidas pelo Kansas City Chiefs, né? Foi mais 100 jardas em faltas, então me lembra um pouco o jogo contra os Colts, né? Do começo da temporada, que também foi assim, o jogo acabou naquela ocasião os Chiefs perderam, né? Mas jogo atípico, né? E eu concordo com o que você disse sobre o Seahawks tem condições de botar ponto no placar, né, nesse jogo, né? Porque a defesa dos Chiefs foi algo calculado, né? Eles têm vários calouros que eles gostam na secundária, né? Tem 4 rookies, né? O depth chart deles tem 4 jogadores draftados nesse draft. E o objetivo era botar eles pra jogar, enxugar os gastos ali. E assim, era um risco. Eles sabiam que era um risco, né? E quem sabe a médio prazo compense. Mas aqui eu vou de Kansas City Chiefs. Eu acho que o Seahawks, a defesa ainda é pior do que o do Kansas City Chiefs. E o ataque, obviamente, não é tão bom quanto o do Kansas City Chiefs. Eu acho que é um jogo... Eu acho Chiefs menos 10 não é uma das piores apostas da semana, não. Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que é até maior a vantagem do Seahawks pro Chiefs. O Seahawks é um time que tá caindo muito de desempenho e agora tá numa situação que vai ter que remar bastante pra voltar aos playoffs. Eu não acredito que vai conseguir. E eu vou aqui delegar a aposta da semana pra você, porque eu evito ao máximo apostar no meu time. Eu sinto que eu sou muito focado nos defeitos, sabe? Porque é isso que a gente acaba assistindo quando a gente torce pro time que a gente torce. Então eu só torço, é só Patrick Mahomes, número de touchdowns passados, e como você mesmo pontuou muito bem, praticamente ainda fixa. Então show, é isso. Essa é uma boa semana, né, pra renda fixa. Mas assim, a questão você tem que apostar toda semana. Se você apostar toda semana, no final mesmo numa temporada que eu acho que não vai bater tanto quanto bateu nas últimas, você ainda sai no lucro, né? Claro, eu apostei essa aqui, depois 3 semanas depois, não. Aí você tá contando com a sorte. Renda fixa tem que ser toda semana e aposta de semana a gente vai falar no final, né? As nossas vitórias, total, handicap, que a gente mais gosta. Mas vamos seguir aqui. Vamos falar de Giants e Vikings. Jogo em Minnesota. Vitória dos Giants pagando 2,60 no Bodog, dos Vikings 1,54. O total desse jogo é 48. Handicap Vikings menos 3,5. Existe um termo que o pessoal na imprensa dos Estados Unidos usa muito, que é o let-out game, né? Que é aquele jogo que é traiçoeiro, que você vende um jogo grande e aí você deixa a desejar no jogo seguinte. A questão é que os dois times vêm de jogos enormes e vão se enfrentar agora. Então, quem que vai ter o letdown game? Se os dois times tiveram um letdown game, qual que vai se anular? São dois times que você olha para a classificação, os Vikings 11-3, os Giants 8-5, né? O Commanders tá na frente do Commanders, e então são 3 vitórias de diferença, mas o Bodog aqui vê 3,5 pontos apenas pro Vikings de vantagem.
e em geral todos os sites de apostas não tem um grande valor para cima do Minnesota Vikings. A minha tendência aqui é pender pro Minnesota Vikings, primeiro porque eles jogam em casa, e segundo porque se os dois times realmente eles vão entrar desgastados, né? O Vikings teve aquele jogo dramático contra os Colts, os Giants fez o Super Bowl da temporada contra o Commanders, e aí você começa a olhar para quem tem mais talento, né? E o Vikings tem muito mais talento. O Justin Jefferson, menos de 200 jardas contra os Giants, não dá nem pra comemorar. Eu coloquei aqui, por incrível que pareça, eu coloquei os Giants vencendo essa partida, porque eu odeio a defesa dos Vikings, eu acho atroz. Jogou bem contra os Colts. Não, jogou bem contra os Colts, mas eu não gosto. É uma unidade que não me passa não me passa nenhuma segurança de nada. E eu gosto muito do Brian Daboll. Então, eu não sei, algo nesse jogo me cheira a uma partida onde os Vikings começam mais devagar do que eles deveriam. E o Brian Daboll é um quarterback, não, que bom seria se ele fosse. O Brian Daboll é um head coach que consegue explorar as fraquezas de uma unidade tão ruim. Do lado do ataque dos Vikings é basicamente Justin Jefferson, futebol regatas, porque dos Giants não, dos Vikings, porque eu não acho que os Giants tem nenhum corner que consegue cobrir ele, e aí toda a defesa dos Giants vai ter que pender para tentar parar um pouco um cara que tá algumas jardas de bater um recorde de jardas recebidas. Eu não confio nisso, mas eu não sei, eu assisto a NFL há muito tempo e às vezes acontece isso, às vezes tem uns jogos que eu olho pra linha e eu penso nos times e não faz tanto sentido, mas eu gosto mais do time que não deveria ganhar a partida. E esse jogo pra mim é um desses. Algo no ar, assim, no ritmo que os Vikings vêm. A vitória contra os Colts, ótimo, maravilhoso, a maior virada da história, parabéns. Mas eles não deviam nem estar naquela posição, sabe? Eles não deviam estar 33 pontos atrás dos Colts, e isso não consigo tirar isso da minha cabeça. Então eu vou de Giants nessa partida aqui, e eu espero que tá certo. Eu gosto bastante dos Giants. Eu também gosto muito dos Vikings, mas algo nesse jogo me cheira upset. Espero, torço para que você esteja certo, mas eu acho que da Minnesota Vikings aqui, porque eu acho que o matchup do Justin Jefferson o Giants não tem o que fazer, né, contra ele. Vamos seguir agora para Cincinnati Bengals contra New England Patriots. Vitória dos Bengals. Jogo em New England. Tá pagando 1,54 a vitória dos Bengals, 2,60 dos Patriots. Total 41,5. Bengals favoritos por 3,5 pontos. Pergunta que eu te faço, Lucas, é a seguinte. Tem como voltar daquela derrota para os Raiders? Não tem. O Mac Jones vai coringar. O Mac Jones, ele tá perdendo a cabeça aos pouquinhos nos Patriots. Não dá. O ataque dos Patriots é triste, anêmico, assim, muito... o Ramondre Stevenson é bom. Tem isso aí. Eu não gosto, é muito... Eu sinto que o time não faz nada para colocar o Mac Jones na melhor posição possível, e o Mac Jones já deve ter percebido isso, e as vibes estão completamente off ali, tá tudo ruim, e aí você perde o jogo do jeito que você perdeu contra os Raiders, que é tipo, se as vibes ainda estavam um pouco médias, já estão péssimas agora, não tem o que fazer. E os Bengals vêm, tipo, ótimos também, então é legal porque, né, tem o callback de quando os Patriots perderam lá para os Chiefs, e o Bill Belichick falou we're on to Cincinnati, então quem sabe, mas eu não acho que vai acontecer nada. Eu acho que é um peso demais em tudo que aconteceu nessa temporada para eles conseguirem fazer qualquer coisa. A minha tendência a concordar com você também. É muito difícil voltar, e é meio que não dá nem pra dizer que é a gota d'água, né? Porque foi a baita de uma gota d'água, né? Mas tudo dando errado nessa temporada, né? E eu acho que esse lance específico vai colocar na sombra um monte de erro mental que você não espera de um time do New England Patriots. O time tem problemas no special teams, né? Algo que a gente nunca espera. O Patriots é o time que mais investe em special teams, e muitos erros. O Vance Joseph, que é o coordenador defensivo, se não me engano, dos Cardinals, ele era head coach dos Broncos, agora acho que é o coordenador defensivo dos Cardinals. Deixa eu conferir agora, senão eu vou ficar maluco aqui enquanto eu falo. Isso mesmo, coordenador defensivo dos Cardinals. Ele falou um tempo atrás que o Matt Patricia e o Joe Judge, eles chamam o ataque como se fossem... Ele falou especificamente do Patricia. O Matt Patricia chama o ataque como se ele fosse um coordenador defensivo.
e faz sentido, né? Porque não tem um ritmo, não tem... Porque normalmente você tá chamando um ataque, você vai chamar um passe aqui, para depois você chamar a mesma formação aqui, mas com uma rota diferente, porque o DB vai estar pensando nisso. A gente vai chamar uma corrida aqui para depois chamar um play action a partir daqui. Tem todo... Não é aleatório que, pô, vou tirar aqui de uma lista de jogadas, vou chamar essa jogada aqui, né? Tem o local e a situação de jogo. E dos Patriots não parece ter um plano coeso, né, no ataque da equipe, né? E assim, do Belichick, ele fez uma grande aposta no início da temporada, que é não ter um coordenador ofensivo de origem comandando o ataque. Todo mundo falou que ia dar errado, e deu errado, né? E eu sei que muita gente hoje não tem muito fã do Mac Jones hoje em dia, mas eu acho que ele merece uma temporada 2023 com um coordenador ofensivo de verdade. Porque ele não terminou bem a última temporada, mas ele teve bons momentos, né? Não acho que dá pra descartar o Mac Jones, ele realmente tá coringando. E do lado dos Bengals, tudo funcionando. O time encontrou o melhor futebol americano como aconteceu na mesma época que aconteceu na temporada passada. Eu acho que esse time é melhor do que o da temporada passada. A linha ofensiva é melhor, a defesa é melhor. O Joe Burrow tá jogando em alto nível, assim como tava na temporada passada. E eu não consigo ver, assim, não consigo ver nada que os Patriots façam melhor que os Bengals. Eu acho que a vitória é tranquila de Cincinnati. Não, eu também acho, e só um ponto rápido sobre o Mac Jones, é muito frustrante, porque se você começa a pensar um pouco sobre tudo que aconteceu com o Mac Jones essa temporada, ele tem mais teto do que o Brock Purdy em São Francisco, sabe? Num time bom, ele não ia ser um quarterback ruim. Só que ele tá num time que quando o Bailey Zappi era o quarterback, chamava um ataque muito mais agressivo do que ele como quarterback. Ele foi escolha de primeira rodada, sabe? A cabeça do cara, principalmente como um moleque novo que tá na segunda temporada dele na NFL, completamente uma perda de confiança que, de novo, é a mesma coisa do que a gente falou sobre o jogo lá, o touchdown dos Raiders no final. Não dá pra voltar disso, sabe? Não dá. Essa temporada é meio que um wash. Passa e, ano que vem a gente vê o que dá pra fazer. Concordo. Vamos seguir aqui falando dos jogos, né? A gente tem vários jogos pra falar. Vamos começar por Washington Commanders e São... Aliás, eu acabei esquecendo de falar alguns cenários de playoffs, né? Desses jogos que a gente já falou. O Philadelphia Eagles, ele garante a NFC Leste, ele já garantiu vaga nos playoffs, né? Mas ele garante a divisão vencendo os Cowboys. E eles garantem a seed número 1, né? No geral, também com uma vitória. O caso eles percam o jogo e os Vikings... caso os Eagles empatem o jogo e os Vikings percam ou empatem... Eu já falei aqui várias vezes, eu detesto ficar falando, não, porque se ele empatar aqui, não sei o que, tem 2, 3 empates por temporada, 2 empates por temporada, nem isso às vezes, e a gente tem que levar em consideração. Os Giants podem garantir vaga nos playoffs se eles vencerem, e entre Commanders, Lions e Seahawks, 2 desses times acabarem derrotados, então acho que é esse o cenário dos jogos. Os Bengals também. Os Bengals podem garantir uma vaga nos playoffs se eles vencerem os Patriots, ou se o New York Jets não derrotar o Jacksonville Jaguars. E acho que dos jogos que a gente falou, deixa eu ver aqui, só esses os cenários. Vamos falar agora de Washington Commanders contra São Francisco 49ers. Vitória do Commanders está pagando 3,70, do 49ers 1,29. Total 38. Handicap aqui 49ers menos 7. O Commanders teve um golpe pesado na briga pelos playoffs, né, com a derrota para o New York Giants. Ainda estão dentro, né? Estariam dentro. Dependem apenas de si para chegar aos playoffs. Precisam vencer todos os jogos para não depender de outros resultados. E vão enfrentar um 49ers que tem a divisão garantida, mas é aquilo que a gente falou no começo. O 49ers ainda joga para ter a seed número 2. E ter a seed número 2 é importante, porque você pega a seed número 7, que teoricamente é um oponente mais fraco. E se o Philadelphia Eagles tropeçar e cair dos playoffs, você passa a ter uma possível final de conferência jogando em casa, né? Então é muito importante ter a seed número 2. E, enfim, você acha que o Commanders se recupera rápido dessa derrota, que também foi muito dolorosa pelos erros de arbitragem no final, né? Eu acho que se o Brock Purdy vai enfrentar um front muito forte pela primeira vez desde que ele começou a ser titular, e existe uma pergunta, se o Christian McCaffrey não tiver um jogo ótimo, como que vai ser? Mas, de qualquer forma, a defesa do São Francisco é tão boa que o ataque vai ter chances suficientes de descobrir. O Kyle Shanahan é o head coach, então eu vou de 49ers aqui com uma certa tranquilidade.
Vamos seguir agora para Detroit Lions e Carolina Panthers. Vitória dos Lions tá pagando 1,66, dos Panthers 2,30. Total desse jogo 44 pontos, handicap Lions -3, é um jogo importantíssimo para as duas equipes. Os Panthers, se eles vencerem os 3 jogos, eles estão nos playoffs, eles têm confronto direto contra o Tampa Bay Buccaneers. O Detroit Lions depende ainda de tropeços, né, mas tem condições ainda, vencendo os 3 jogos, se não me engano tem que ter tropeço do Commanders no caminho, acho que um tropeço do Commanders eu acho que já é suficiente, deixa eu ver aqui, Commanders 7-6-1, teria que ser um tropeço do Commanders para eles chegarem nos playoffs. E assim, o Lions é um time que joga pior fora de casa do que joga em casa. O jogo contra os Jets foi difícil porque era o que a gente esperava. O ataque não funciona tão bem jogando fora de casa quanto joga em casa. Do lado dos Panthers, a defesa muito forte, mas o ataque a gente viu os Steelers, né? Eles tiraram totalmente o jogo terrestre, foram 16 carregadas para 21 jardas do ataque terrestre dos Panthers, e os Panthers não tiveram mais ataque, né? É o Sam Darnold passando a bola, apesar dele não ser horrível. Eu acho aqui que os Lions vencem o jogo. Acho que é mais um jogo duro, como foi contra os Jets. Mas eu acho que Detroit vence. E eu vou falar, tô torcendo para os Lions chegarem nos playoffs, a menos que isso puxe a vaga dos Giants. Se eu tirar a vaga do Commanders, ótimo. Se tirar a vaga dos Giants, aí eu não tô torcendo mais. Bills e Bears. Os Bears vêm de um jogo duro contra o Philadelphia Eagles. Vitória dos Bills paga 1,22. Dos Bears paga 4,35, total 40,5, handicap Bills -9. E você acha que o Bears consegue repetir a dose ou foi um acidente de percurso? Não, foi um acidente de percurso. Os Bills amam jogar contra times na parte de baixo da tabela. Eles destroem defesas que não estão preparadas para o formato do ataque deles. A gente sabe bem que os Bears têm muito o que fazer nessa defesa o Justin Fields vai ter muita chance de fazer mágica, principalmente agora que o Von Miller tá fora, mas honestamente eu acho que ele pode fazer uma coisa ou outra, mas o jogo é dos Bills. Válido pontuar, eu amo o over de pontos aqui nessa partida, eu acho que 40,5 é uma... Eu vou falar melhor depois, mas eu acho que 40,5 é uma linha baixa, então eu acho que dá Bills e provavelmente eles cobrem o handicap também, eles amam jogar contra time de parte de baixo da tabela. Vamos seguir agora para Green Bay Packers contra Miami Dolphins, né? Um jogo de domingo, né? Domingo, dia 25 de dezembro, às 3 da tarde. O jogo é em Miami. Vitória dos Packers está pagando 2,70, dos Dolphins 1,50, total 49,5. Handicap Dolphins -4. Eu sei que os Packers vêm de vitória, mas não me surpreenderam. Não fez nada que encha os olhos ali no jogo contra um time dos Rams desfacelado. E o Miami Dolphins, assim, eles continuam nessa fase ruim, nessa série de 3 derrotas consecutivas, se não me engano, agora de cabeça. E 3, isso, 49ers, Chargers e Bills. Mas assim, era a parte difícil mesmo do calendário deles. Não era o que eles queriam, mas também não era improvável você perder esses 3 jogos. E eu acho que contra os Bills eles jogaram muito bem, né? Eles voltaram a jogar bem, mesmo que o resultado tenha sido a derrota, né? Eles levaram a virada no finalzinho, né? Então eu confio muito mais nesse ataque do Miami Dolphins e eu acho que os Dolphins vencem os Packers e encerram o sonho dos Packers, que não é um sonho tão absurdo assim, chegar nos playoffs, né? Você vence os 3 jogos, tem confronto direto com os Lions, então eles já ultrapassariam os Lions e teriam que contar com os tropeços aí de Commanders e Giants. Não é impossível, é improvável e eu acho que esse sonho acaba já nesse domingo. Lucas, Tampa Bay Buccaneers contra Arizona Cardinals, outro jogo desse domingo, às 18h30? Não, é o jogo da noite, né? O Sunday Night, notei errado aqui na pauta. Vitória dos Bucks apagando 1,36, dos Cardinals 3,25. Na verdade eu vou olhar enquanto você fala, porque depois que eu fiz a pauta, saiu a notícia confirmada que era Trace McSorley como titular, não como McCoy, né? Que tá no protocolo de concussão. Total desse jogo 41, handicap Bucks -6,5. Eu já vou dizer aqui, você pode botar qualquer time, você pode botar o Houston Texans, você pode botar, sei lá, o Texas Longhorns, Alabama, pode botar Clemson, que eu não quero apostar nos Bucks tendo que vencer por pelo menos 6,5. Não, eu também não apostaria nos Bucks vencendo por pelo menos 6,5, mas eu apostaria nos Bucks vencendo esse jogo. Eu acho que esse jogo vai ser um jogo, triste de assistir, assim, mas boa sorte pra todo mundo que assistir, eu estarei lá junto com vocês. Obrigado.
Eu acho que Tampa tem seus problemas que já foram ultra falados, mas adivinha, os Cardinals não tem como explorar nenhum desses problemas. A secundária deles é basicamente o Buda Baker e uma galera, e é isso, entendeu? Os Bucks têm ainda pelo menos recebedores bons o suficiente, o Tom Brady ainda é o quarterback, e os Cardinals precisam até... Vocês estão lutando pelo quê agora, sabe? O Kyler Murray tá machucado, eles não vão pros playoffs, é tipo... Vai dar Bucks, eu acho que vai dar Bucks, eu não acho que tem nenhuma chance de upset pra mim nessa partida aqui, principalmente com o Trace McSorley sendo quarterback. Andou um ponto a linha, né? Bucks menos 7,5 agora, o total caiu só meio ponto, 40,5. Vitória dos Bucks tá pagando 1,25 agora, dos Cardinals 4. Também, assim, o Cardinals é dono da própria escolha de primeira rodada, né? Então, o ideal seria um tanking aqui. Eu sei que tem muita gente que abana o próprio rolo. Não pode, tanking. Não, respeite o jogo. Mas, pô, você ter a 10ª escolha ao invés da 14ª, se é a 8ª ao invés da 12ª, porra, é uma baita diferença, né? Então, nem seria bom pros caras. E o Cliff Kingsbury tá demitido, né? Ele sabe, tem porquê ganhar esse jogo. Eric Bieniemy, futuro head coach lá dos Cardinals, eu acho que é a cara dele. Torço muito pra acontecer. Cara, parênteses aqui, eu não sei mais o que esperar do Eric Bieniemy, porque sempre quando chega, o pessoal diz que ele não entrevista bem pros cargos, né, de head coach. O pessoal, ninguém fala diretamente, mas dizem que tem algo no passado dele que pra surgir, mas nunca falam de fato o que é, né, então não tem como opinar. E sei lá, às vezes o relacionamento dele com o Mahomes, com o Andy Reid, não parece... Você torce pros Chiefs, você vai saber melhor do que eu. Não parece o ideal, então eu consigo ver um cenário que o Eric Bieniemy, ele deixa os Chiefs, mesmo se ele não se tornar head coach em outro lugar. Eu acho que os Chiefs perderam a oportunidade de ter o Mike Kafka, que agora é o coordenador Muito ofensivo. Muito obrigado. Coordenador ofensivo nos Giants. Um ótimo coordenador ofensivo, diga-se de passagem. Ele vai acabar sendo head coach antes do Bieniemy. Provavelmente. O Bieniemy tem essa questão que ele entrevista bem, e dizem que esse negócio do passado dele, se não me engano, é algo envolvendo um acidente de carro. Já saíram algumas informações muito, assim, soltas, nada que dê pra gente ter uma opinião concreta. E o principal é o racismo também, claro. Com certeza. Eu ia citar isso, isso. Tem esse ponto muito forte aí também, mas eu não sei, se ele não for nessa temporada, eu não sei mais o que esperar dele. E eu acho que os Cardinals são um lugar que, por algum motivo, sei lá, combina. Eu consigo ver o Bieniemy usando ali o bonezinho dos Cardinals, sabe? Então, não sei. É uma ideia, mas eu concordo. Até porque é a mesma cor, né? Então, por isso exato. Tá acostumado a ver o Bieniemy. Mas assim, eu acho que é uma questão agora que ou ele vai se tornar head coach, ou ele vai ser coordenador ofensivo em outro lugar. Eu não acho que ele volta pra Kansas City na próxima temporada. Ia ser ótimo pra ele ser coordenador ofensivo num time, tipo, vou dar o exemplo dos Chargers, que provavelmente vai demitir o coordenador ofensivo, Joe Lombardi lá, pra um time que o técnico não é um cara de mente ofensiva também, porque ele pode chamar o ataque e aumentar as chances dele de virar de coach já. E foi o que aconteceu, por exemplo, com o Matt LaFleur, né? O Matt LaFleur, ele era assistente do Sean McVay, o ataque dos Rams não era ele. Ele ficou um ano no Tennessee, ele saiu dos Rams de coordenador ofensivo para ser coordenador ofensivo dos Titans, mas lá ele era o cara, substituiu o Arthur Smith, e depois foi contratado para ser head coach do Green Bay Packers, né? A questão é que o Matt LaFleur é branco, né? E aí o racismo pra cima do Eric Bieniemy é um dos fatores também, né? Mas também tem outros fatores, né? Que, é uma história muito estranha essa do Eric Bieniemy, né? É esquisito. Porque a fila do Andy Reid era basicamente um coordenador por ano, né? Era o do Peterson, o Matt Nagy e o Frank Reich, que já foi assistente dele também, se tornou head coach e tal. E aí parou. E aí tá o Mike Kafka esperando, não consegue. Aí o Mike Kafka sai pra ser coordenador ofensivo dos Giants. E eu acho que tem grande chance do Mike Kafka ser head coach já na próxima temporada também. Porque tá fazendo um trabalho muito bom, né? Então, enfim. Ele é muito bom. Ele faz eu me sentir velho porque eu vi ele jogar futebol americano universitário. Eu lembro muito bem. Outback Bowl, ele teve um jogo absurdo, tipo, de 500 jardas, 5, 6 passes pra touchdown. E, assim, logo quando tava começando a acompanhar futebol americano. Enfim. Los Angeles Chargers contra Indianapolis Colts. O jogo é em Indianapolis. Vitória dos Chargers tá pagando 1,50. Aliás, eu tenho que atualizar essa também, porque foi antes da notícia do Nick Foles. Então, calma aí. A linha deve ter subido pra Indianapolis, pô. Nick Foles, quarterback, tem uma coisa que nenhum outro quarterback lá tem, hein? Super bom.
Eu pensei que você ia falar outra coisa. Quem sabe o apelido do Nick Foles entendeu aqui. Eu tomei um susto aqui. Big Dick Nick, o que ele tem que os outros não têm? Mas andou assim a linha na direção do Chargers. Vitória dos Colts só pagando 2,80, dos Chargers 1,45. Total é 46, handicap Chargers menos 4,5. Acabou a temporada dos Colts, né? E qualquer vergonha que eles tinham de tancar acabou com o jogo da semana passada, né? Foi literalmente a maior virada que um time já levou na história da NFL. O Jeff Saturday, assim, é engraçado como é que são as coisas, né? Se ele tivesse a mesma campanha, mas o primeiro jogo dele não tivesse sido a vitória contra os Raiders, ele estaria sob muito mais pressão do que ele tá agora, né? Mas como ele venceu o primeiro jogo, todo mundo, venceu os Raiders e tal. E depois tem sido um desastre completo, assim como a gente esperava de um cara que nunca foi head coach na NFL. Os Colts não deveriam vencer mais nenhum jogo. Qualquer vitória para os Colts aqui seria um desastre, porque uma vitória aqui te derruba da 5ª escolha no draft para a 10ª escolha do draft, algo nesse sentido. E os Colts não podem, os Colts têm que perder todos os jogos e torcer para os times na frente vencerem. Para ele, o ideal seria que entrar no top 3, né? E é difícil ultrapassar o Bears ou o Texans, né? Mas ultrapassar os Rams seria importante, que a escolha vai para os Lions. Eles terem a 3ª escolha geral seria gigantesco para os Colts. Aqui é Chargers, que é um time muito melhor com o Mike Williams e o Keenan Allen em campo, né? E pro pessoal... Eu tenho uma anedota... A linha manteve? Era 4,5? A linha manteve? Não, era 4. Era 4, subiu para 4,5. Eu tenho uma anedota aqui, porque tem o Emmanuel Acho, né? Que é um jogador que ele falava que o Justin Herbert, ele era um quarterback de redes sociais, né? Que os passes dele são e tal. Mas tem uma história do Emmanuel Acho que o pessoal do Pardon My Take relembrou que durante as Olimpíadas estava tendo muita discussão, antes das Olimpíadas, estava tendo muita discussão se a WADA, né, a Agência Mundial de Doping, deveria liberar o uso de maconha, né? Quando teve aquela... eu esqueci o nome da velocista dos Estados Unidos que foi pega e ficou fora das Olimpíadas, Sha'Carri Richardson, se não me engano. Ficou fora das Olimpíadas porque usou maconha. E aí a take do Emmanuel Acho foi o seguinte: não, todo mundo acha que deveria liberar, mas aí eu quero ver se o cara do lançamento de dardos ele fuma um baseado antes da prova e acerta alguém correndo na pista. Então é essa a take de um cara que também tem a take que o Justin Herbert é um quarterback de redes sociais, né? Então o Justin Herbert é um baita de um quarterback que está sendo muito mal utilizado pelo John Lombardi. Não se esqueçam disso, ele é um grande quarterback. Lucas, Atlanta Falcons contra Baltimore Ravens. Vitória dos Falcons está pagando 3,80, dos Ravens 1,27, total 37 pontos, Ravens menos 7,5. Ao que tudo indica, ainda sem Lamar Jackson, né, contra os Falcons. E assim, sem muito alarde, os Ravens estão começando a segurar ali assim, não ficou mais automático que eles vão aos playoffs. Não ficou mais automático, e eu comecei aqui a minha análise sobre esse jogo com a seguinte frase: eu honestamente acho que esse pode ser o jogo mais chato do fim de semana. Por quê? Talvez Porque a temporada. O Tyler Huntley não é garantido de jogar. Ele sofreu uma lesão, se eu não me engano, no ombro na última partida, e ele ainda não foi liberado para 100% ele vai jogar. E o reserva dele nem é um cara, são 2 caras, ninguém sabe quem pode jogar no lugar do Tyler Huntley se não for ele. O Anthony Brown. Tem o Anthony Brown e tem mais um. Eu li uns artigos que são 2, e aí, tipo... porque o Anthony Brown foi muito mal quando ele jogou, né? E aí, tipo... Só que do outro lado, o Desmond Ridder não tem arma nenhuma, a linha ofensiva não é péssima, mas, tipo, tudo bem, os Ravens também não são dos melhores times em pass rush da liga, só que a secundária dos Ravens é muito boa, tem nomes muito bons, é bem treinada pelo John Harbaugh, então eu acho que é um jogo literalmente de ninguém faz nada. É um cara tentando fazer alguma coisa e não conseguindo porque ele tá jogando contra uma parede do outro lado, e do outro lado um quarterback 3 de um time que tá tentando por tudo e mais um pouco chegar nos playoffs. Então tem todos os ingredientes para ser um jogo chato, entendeu? Lamento dizer, mas se você tiver a oportunidade de assistir outra coisa nesse horário, eu recomendo. E eu ainda vou de Ravens, mas eu não acho que eles cobrem o spread, porque eu acho que a linha é muito alta, e é isso aí. Vai ser o jogo que o Sammy Watkins, enfim, vai compensar o
o valor dele como o primeiro wide receiver draftado no draft de 2014, né? Ele que assinou com a equipe depois de ser dispensado pelos Packers. Lembrar que ele foi draftado na frente do Odell Beckham, na frente do Mike Evans, teve mais gente também do... Campeão do Super Bowl, Sammy Watkins, pelo Kansas City Chiefs. Respeito. O problema dele é que ele não consegue ficar saudável. É uma dó de verdade. Ele não era um wide receiver ruim, mas ele não consegue ficar saudável por nada na vida dele. Ele sempre tem lesão. E acho que o Davante Adams é de 2014 também, se eu não me engano. Enfim, vamos passar para Houston Texans e Tennessee Titans. Vitória dos Texans pagando 3,0, dos Titans 1,41, total 37. Handicap aqui, Titans menos 4,5. Os Titans em queda livre precisam se segurar, né? Porque agora eles estão numa situação que eles têm que vencer todos os jogos para chegar na pós-temporada, né? Porque tem o confronto direto contra o Jacksonville Jaguars e eles vêm de 4 derrotas consecutivas. Os Texans têm sido competitivos, né, nas últimas rodadas. A questão é que o Houston Texans não tem nenhuma ideia de como parar o Derrick Henry. E o Derrick Henry, ele destrói o Tennessee Titans toda vez. Ele, nos últimos 4 jogos contra os Titans, foram 120 carregadas para 892 jardas e 9 touchdowns, que dá uma média de 30 carregadas, 223 jardas e 2,25 touchdowns por jogo contra o Houston Texans. E acho que é isso que a gente vai ver. O Derrick Henry com 30, 35 carregadas. O Ryan Tannehill tá baleado. Eu acho que a gente vai ser um jogo rápido. Acho que a gente vai ver muito jogo terrestre. Vai acabar rápido esse jogo. E pode ser interessante pro total também, porque o jogo mais curto vai ter menos pontos. Mas eu acho que os Titans vencem aqui. Não vai ser simples, mas eu acho que os Titans vencem. Lucas, Saints e Browns. Vitória dos Saints pagando 2,30 do Bodog, dos Browns 1,66, total 32, que, assim, é de longe o menor total que eu já vi nessa temporada. Eu não vi nenhum menor que 36 que eu me lembre. Browns menos 3 e... A gente viu o Browns no último sábado, né, que é um time horroroso. O ataque... Quer dizer, a defesa também é muito ruim, time muito ruim. E o Saints, que tem uma defesa que às vezes joga muito bem, às vezes nem tanto. Tem um ataque sonolento. Esse é um bom jogo também para aquele cochilo, né? Ótimo. Eu coloquei aqui que talvez uma pessoa que jogue bem, porque ele sempre joga bem, é o Myles Garrett, porque ele é o Myles Garrett. E talvez, mas ele provavelmente vai receber double team à torta direito, porque ele é a única pessoa que dá para respeitar minimamente ali, a não ser o Jadeveon Clowney também, na linha dos Browns. O Watson não tá jogando bem, e eu não vou mentir, eu fico feliz com isso. E além disso, basicamente isso que você falou. Outro tipo de jogo em que eu não confio no ataque de um time, só que eu confio na defesa desse time, então eu fico naquele checkmate de tipo, mas esse time aqui não consegue pontuar porque a defesa do outro time é um pouco melhor. Mas eles também não conseguem pontuar porque o ataque deles é ruim, entendeu? Então basicamente copia e cola um pouco com jogadores melhores, o que eu falei ali em cima do Falcons e Ravens, só que sem serem os reservas e com 2 times que estão esperando a próxima temporada chegar para ver se eles conseguem revampar ali um pouquinho, fazer algo diferente e ter um ano melhor em 2023, 2024. O Saints tecnicamente tá vivo ainda na disputa pelos playoffs, não é nem tão absurdo assim o caminho. O próprio Browns matematicamente tá vivo também, mas questão de tempo, né? Então, esperando com a ajuda de aparelhos aqui. Sunday Night Football, esse que é o Saturday Night Football, na verdade, né? Que é o jogo de sábado à noite. Las Vegas Raiders contra Pittsburgh Steelers, vitória dos Raiders pagando 2,35, dos Steelers 1,62, total 39, Steelers menos 3. O jogo é em Pittsburgh. Os Raiders vêm daquela vitória incrível contra os Raiders, contra os Patriots, que não só teve aquele touchdown, mas também teve touchdown de empate que o cara pisou fora, né? Muita gente foi confundida pela chuteira do Keelan Cole, né? Que ela era preta com a parte de baixo branca. Muita gente não achou que ele não pisou fora, mas ele pisou fora. Não deveria ter sido touchdown. Eu acho que o Raiders tem um ataque bom, melhor do que qualquer coisa que o Pittsburgh Steelers possa apresentar. E eu gosto dos Raiders nesse jogo, né? Vou falar mais sobre na aposta da semana, mas eu gosto dos Raiders nesse jogo. Os Steelers tem uma defesa forte. Eu ia falar muito forte, mas acho que seria exagero. Mas acho que Raiders vence esse jogo. Lucas,
Vamos ver o quão rápido você consegue matar esse jogo aqui. Denver Broncos contra Los Angeles Rams. Jogo da tarde de domingo. Vitória dos Broncos pagando 1,77. Sim, Denver Broncos vai ser favorito num jogo nessa temporada, fora de casa ainda. Rams pagando 2,10. Total 36,5. Handicap Broncos menos 2. Quem estiver assistindo esse jogo aqui no dia 25 de dezembro é viciado e deveria procurar tratamento. Eu estarei assistindo. Eu coloquei aqui que esse é o duelo dos times mais tristes da NFL nesse ano. Sim, tem uma categoria aqui no preview da rodada que é o jogo mais deprimente da semana. Essa semana não tenho nem o que falar. Não, esse jogo é triste. Ele é triste por todo o contexto. Eu coloquei que eu vou fazer o que ninguém deveria nunca fazer e apostar no Nathaniel Hackett. Porque eu acho que a defesa dos Broncos é boa o suficiente para parar o ataque completamente baleado dos Rams com o Baker Mayfield, que aprendeu o playbook antes de ontem. Então eu vou de Broncos aqui. O Russell Wilson parece que vai jogar, então legal. Mas os Rams têm lesão demais para colocar qualquer tipo de fé aqui. Eu vou de Broncos para ganhar. Eu não sei se eles cobrem o handicap. Não aposta nesse jogo. É isso que eu vou contar para vocês. Não aposta nesse jogo. Eu achei legal um uso novo, uma definição nova do adjetivo legal que você usou quando você colocou ele no meio da análise sobre esse jogo, que eu acho que não vai ter nada de legal. Vou assistir comendo uma sobra ali do Natal, claro, mas, meu Deus. Um videozinho do YouTube sobre outro assunto passando de fundo ali, enquanto você só dá aquela olhada assim. Passando ali nos reels ali do Instagram, né? Então. Olha só, restaurante aqui no Rio, que legal, vende, sei lá, qualquer merda. Restaurante instagramável. Detesto. Acho que é por isso que meu Instagram não cresce, porque eu odeio muito Instagram. As pessoas sentem que eu odeio o Instagram e por isso que ele não cresce lá. Apostas da semana, Lucas. Vamos começar a vitória simples. Eu vou de Carolina Panthers contra os Lions. Sou fã dos Panthers. Eu gosto muito que o modo deles ali é Protect the Bank, porque, né, Bank of America Stadium lá e pá. Então e eles vão jogar em casa, né? Você é pró-banqueiros. Sou pró-banqueiros da Carolina do Norte, entendeu? Eu sou Carolina do Norte eles, né? Carolina do Sul, Carolina do Norte. Mas eu gosto dos Panthers aqui nesse jogo e eu vou de Panthers. Eu vou de Raiders aqui, 2,35 contra os Steelers. Acho que o time tem um ataque melhor. Se tem um ataque melhor, acho que você sempre vai ter uma chance boa de vencer a partida. Total da semana. Meio que dado um spoiler, mas Bills e Bears, eu acho que a linha ali em 40,5, se eu não me engano, tá baixa. Os Bills devem meter pelo menos uns 20 e tantos pontos, se não 30. E eu acho o Justin Fields bom o suficiente para colocar pelo menos uns 2 touchdowns ou um touchdown e field goal. Eu gosto dessa linha, então eu vou de Bills e Bears mais 40,5. Eu fui obrigado aqui pelo Bodog a apostar no over 32 pontos de Saints e Browns. 32 pontos, né? Pelo amor de Deus. Tem que botar o over aqui. E eu já sei que eu vou me ferrar. Eu já sei que vai ser 3-10 esse jogo e eu vou me amaldiçoar. Eu preciso que vocês, ouvintes, me lembrem para nunca mais apostar um over que envolva New Orleans Saints ou Cleveland Browns. Mas pra handicap, qual que é o seu handicap? Tava Chargers menos 4, dei uma olhadinha agora numa outra casa de aposta, Chargers menos 4,5. Eu ainda vou de Chargers, essa linha podia estar em tipo 5,5, ainda ia de Chargers. Os Colts são muito ruins, eu gosto muito do Justin Herbert, o ataque dos Chargers não é a melhor coisa do mundo, mas o ataque dos Colts é o ataque dos Colts, então eu vou de Chargers menos 4 ou 4,5, dependendo da casa. É o mesmo aqui pra mim, Chargers menos 4,5. No Bodog tem essa de casa, outra casa, não venha com isso aqui. É Chargers menos 4,5. Eu acho que deveria ser mais. Eu acho que deveria ser Chargers menos 6. Acho que tá incluso aqui o espírito do Chargers de fazer merda, né? Com certeza. Eles vão perder um jogo que eles não deveriam ainda nessa temporada regular. Espero que não seja o dos Colts. Vamos encerrar agora. Vamos falar do Thursday Night Football. Jacksonville Jaguars contra New York Jets. Vitória dos Jaguars tá pagando 1,90. Dos Jets também 1,90. Então não tem handicap. É o famoso pick'em, quando eles veem os dois times equilibrados. Total 37,5.
New York Jets terá Zach Wilson novamente. O Mike White não estará pronto para esse jogo. Muda muito a forma como você encararia essa partida se fosse o Mike White ao invés do Zach Wilson? Muda um pouco só porque eu acho que o ataque dos Jets gosta mais do Mike White do que gosta do Zach Wilson, mas... Você viu que o Zach Wilson deu presente de Natal já para os jogadores da linha ofensiva. Tá ótimo. Ele foi o quê? Foi o Rolex? Não, foram aquelas motos elétricas. Pô, melhor. Dá pra usar, o quê? Ali, dar uma passeadinha ali, pô, maneiro. Debaixo da neve. Massa, que isso. É chique demais. Eu acho que esse jogo é muito importante pro Zach Wilson. Eu acho que é um jogo, tipo, holofote, tá todo mundo assistindo contra um time que vem numa crescente. Se ele quiser tentar ainda achar uma linha de salvação pra carreira dele, ele precisa jogar bem. E eu gosto muito. Uma das minhas apostas preferidas da semana que não estavam aqui na lista, que é uma aposta em jogador, é Garrett Wilson mais de 56.5. Eu fiz essa aposta mais cedo, então a linha pode ter mudado. O Garrett Wilson é muito bom. Se você não tá assistindo o Garrett Wilson, ele é ótimo. E esqueci o nome do quarterback, o Zach Wilsons. Ele achou, tá começando a passar a bola pro Garrett Wilson também, então isso é ótimo. Mas eu ainda prefiro os Jaguars, porque o Trevor Lawrence parece estar finalmente jogando a nível do que ele jogava ali em Clemson. Mas é um jogo importantíssimo para o Zach Wilson e vai ser interessante ver o que ele faz quando o holofote está ali sobre ele. Ele precisa ganhar, ele precisa jogar bem, porque se ele não jogar bem quinta-feira, eu honestamente acho que as chances dele de ser o quarterback titular do New York Jets quase que morrem assim pro resto da carreira dele. O Trevor Lawrence, ele deu um salto claro, né, nesse último mês, né? Ele tá agora jogando como a gente espera que a primeira escolha geral do draft vai estar jogando no seu segundo ano, né? Ele é o motivo pelo qual os Jaguars voltaram na disputa pelos playoffs. Mérito pro Doug Peterson, que tá fazendo um grande trabalho com o Trevor Lawrence. No começo ele tava protegendo bastante o Trevor Lawrence, aí chegou um determinado momento da temporada que ele começou a exigir mais do Lawrence, e o Lawrence sentiu. Tanto que a gente começou ali a perguntar, será que ele vai ser um bust e tal? Mas ele conseguiu superar essa fase ruim, tá jogando muito bem. Pra ficar de olho, o desfalque do Ken Robinson, um left tackle titular da equipe, que é um left tackle, ele é a definição de left tackle mediano, e left tackle mediano na NFL já é muito valioso. Ele não joga mais até o fim da temporada, então é algo pra gente ficar de olho. Os Jets devem ter o retorno do Quinnen Williams, que é gigantesco. Acho que eles poderiam ter vencido. O pessoal fala muito, com o Mike White eles teriam vencido os Lions. Eu acho que com o Quinnen Williams em campo eles teriam uma chance bem razoável de ter vencido aquele jogo. Né? Quinnen Williams, um dos melhores defensive tackles da temporada, fazer um ano fantástico. Se esse jogo fosse em Jacksonville, eu ficaria muito mais confortável de apostar nos Jaguars. Porque eu acho que o ataque dos Jaguars é muito melhor que o dos Jets. E a defesa dos Jets é muito melhor que a dos Jaguars. E na hora do vamos ver, eu acho que o ataque vai sempre importar mais do que a defesa. Mas é um time diferente jogando fora de casa. E é um time de clima quente jogando em Nova York, que é muito frio, né? A gente viu em dezembro, que a gente já viu que o clima estava ruim no jogo contra os Lions, né? Estádio aberto e tal. É o fim do mundo? Não, a gente viu o Dolphins fazer um jogo duríssimo contra o Buffalo Bills, debaixo de uma nevasca ali no último quarto. Mas um time jovem, eu acho que o New York Jets vence aqui. Eu gostaria muito de ver o Jaguars. Eu preferia 1000 vezes ver o Jaguars nos playoffs do que os Titans. Acho que é um time muito mais legal de se ver em campo. Mas eu acho... Desculpa, continua, perdão, eu te cortei. Não tem problema nenhum. Eu só acho que, assim, é o Jets jogando em casa com uma defesa muito forte. É o tipo de jogo, se o Trevor Lawrence vencer, a gente tem que... realmente é um cara que a gente tem que pensar muito especial, tipo, de se colocar entre os 10 melhores quarterbacks na próxima temporada já. Mas eu acho que é um pouco cedo ainda pros Jaguars, eu acho que os Jets vencem. Eu acho que mesmo que os Jaguars perderem agora, que o Ryan Tannehill, saiu umas notícias falando que ele pode estar fora da temporada, os Titans estão numa decadência muito, muito grande, e eu acho que os Jaguars dão um jeito. Mas eu não sei se dá pra dar um jeito ainda com a quantidade de jogos que falta. É um jogo, assim, vai ser um jogo divertido de assistir, porque assim, eu gosto muito do Robert Saleh, e eu acho que o trabalho que ele tá fazendo com a defesa dos Jets
é muito, muito, muito subestimado. Eu entendo que a gente fala muito sobre o Quinnen Williams, mas os Jets passaram tanto tempo sendo ruim que agora que eles estão sendo um pouquinho melhor, eu sinto que uma parte do público que assiste a NFL não percebeu, não captou isso ainda, que a defesa dos Jets é muito forte. Mas, parafraseando você, no fim das contas, se eu tiver que escolher entre ataque e defesa, eu vou escolher o ataque. E eu gosto muito do Doug Peterson também. Eu acho que ele é um técnico muito bom, que saiu de Filadélfia ali por uma situação única que aconteceu lá. Mas eu gosto dele, eu gosto do Trevor Lawrence. Eu acho que eles dão um jeito de vencer a partida, no fim das contas aqui. E vai ser interessante se eles chegarem como seed 7 nos playoffs, porque os Chiefs provavelmente vão ser a seed 2, entendeu? Então aí no wildcard a gente pode ter Mahomes contra o Trevor Lawrence, o que seria um jogo interessante no mínimo, sabe? Seria bem legal de assistir também. Para o wildcard é difícil, né? Seria mais a divisão mesmo, né? Eu acho que a gente acabou nem falando... Eu que falei desse jogo, né? Acabei não falando tanto dessa questão do Ryan Tannehill, né? Que talvez esteja fora e tal. E normalmente quando o cara tá fora, ele... Mesmo que eles não anunciem, a gente sabe logo, né? Então, eu acredito que a gente vai ver ainda o Ryan Tannehill esse ano, porque ele é um cara que ele vai tentar jogar. Como eu falei, na análise eu falei que o Ryan Tannehill é muito baleado, né? Um jogo pra gente ver muito mais o Derrick Henry. Mas realmente essa questão do Tannehill seria muito importante aí pra essa disputa. Mas enfim, preview da semana 16 tá aí. Não percam nenhum jogo. Só pode perder o Broncos e Rams. Broncos e Rams, domingo vocês estão de boa. É só escutar o podcast pós-rodada que vai ao ar dia 25 de dezembro. Isso mesmo, como do jeito de sempre. Como vocês estão acostumados. Não percam. Amanhã tem podcast exclusivo sobre NBA, né? Nosso episódio semanal sobre NBA. Sexta-feira tem um podcast sobre o Thursday Night Football. Não tem férias, não tem recesso. Lucas, muito obrigado pela sua participação. Sigam ele lá no @quarterbackruim. Quem foi o quarterback ruim dessa semana? Tyler Huntley. Tyler Huntley, é verdade. Você me marcou. Agora Marquei. Tô lembrado. Mas... É chato quando o quarterback ruim da semana é um reserva, porque, tipo, o reserva ele é ruim, sabe? A gente já sabe. Mas o jogo dele foi horrível. Foi. Muito ruim. Mas brigadão pela participação e até a próxima. Eu que agradeço. Sempre um prazer estar aqui. Muito obrigado, abração. Então é isso, pessoal. O podcast volta todos esses episódios aí que eu falei. Escutem todos. Se não puder escutar um outro, entendo, né? Não fico feliz, mas entendo. Então, é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau.